pessoal, hoje trago-vos aqui uma review que vou já fazer um disclaimer, um aviso. Não costumo fazer avisos, mas este é importante. Vou falar bastante, ok, sobre este livro. Quem for aquele tipo de pessoa, eu sei que meus subscritores não são, mas aquele tipo de pessoa, eu para este tenho que apanhar a rede, para este livro. Bem, esta coisa do parece mesmo mal, é muito feio. Pessoas que digam assim, falaste muito, só queria saber a sinopse, só falaste mais, não vejo o vídeo. Não vejo o vídeo. Aqui não há, esta história não é uma história que eu, na minha visão do que é um spoiler, que eu possa spoiler o que é que seja. Mas é para saberem que eu vou falar bastante sobre este livro. Ok? Pronto. Não me vou conter naquilo que tenho a dizer. Então, este livro é da Quetzal. Foi um livro que me foi recomendado por duas pessoas no meu podcast. A Diana Garrido, que adorou, no podcast, adorou, agora baralhei. Foi-me recomendado pela Lénia Rufino também, que não gostou nada deste livro. E foi-me recomendado porquê? Porque eu já tinha ouvido a Mariana Alvim falar neste livro, que não adorou, e depois perguntei à Lénia, ouvi no podcast da Lénia, dela falar deste livro, e ela disse, não gostou, mas recomendou-me quando veio ao podcast na mesma. Então, pedi-o à Quetzal, muito simpáticos, disseram logo, claro, Dora, este livro é a tua cara. Sinopse. Vocês vão perceber que este livro é a minha cara. Ouçam uma sinopse. Nem me lembro do nome dela. Desculpem lá. Será que ela não tem nome? Uma artista californiana, pois será que ela não tem nome? Não, tem que ter nome. Bem, não interessa. Esta senhora tem 45 anos. Classe média, a classe alta. Ela é artista na Califórnia, não é? Tem dinheiro, vive bem, tem um marido que é impecável, tem uma relação já de há muitos anos, mas tem uma relação. Tudo ok. E ela tem que ir a Nova Iorque para encontrar-se com uma estrela pop muito conhecida para fazer uma parceria. Pronto. E o que é que uma amiga lhe diz assim? O que é que uma amiga lhe diz? Miga, porque esta rapariga, a principal, está a ter uma crise de meia-idade. Miga, não vais de avião para Nova Iorque, vai fazer uma road trip, descobrir sozinha. Boa ideia, vou fazer isso. Então, ela deixa as coisas mais ou menos com o marido, tudo com a família, tudo ali alinhado. E ela vai no seu carro. Ainda eram alguns estados, da Califórnia a New York, ainda é alguns estados. Mas ela, passar 30 minutos de carro, ela para lá, eu sou sincera, eu já não me lembro se ela tem um problema no carro. Eu penso que sim, porque ela vai a um mecânico. Pronto, ela tem uma cena e descobre um motel daqueles de borda de estrada, e ela fica encantada com aquilo. Vou-vos dizer onde é que é. Eu passei por isso aqui há bocado, eu já vos digo. Fica ali naquela cidade, ou naquela vila, ou o que é aquilo, e ela fica muito encantada com aquele motel, e o que é que ela decide fazer? Decide ficar 3 semanas naquele motel. E como ela tinha muito dinheiro, ela contrata uma rapariga para remodelar aquele quarto de hotel ao gosto dela, com as mordomias que ela queria. E essa rapariga, é uma rapariga de 20 e picos anos, mais jovem, está grávida, penso eu. Ela tem um marido, um recém-marido, que é o Davy. E a nossa protagonista, assim que vê o Davy, a mulher manda tudo com as favas, manda tudo às favas, fica completamente obcecada. Ele conhecia a protagonista, dela ser artista, ele próprio é artista, faz breakdance e dança e não sei o quê, e pop, não sei o quê, portanto ele conhecia.
Então, eles criam ali vou falar demais, atenção, vou dar sumo. Eles criam ali uma relação, os dois, onde vale tudo, já vou que é o vale tudo, mas não têm sexo. Mas a intimidade que eles não têm sexo. Não enfia a banana, pronto, não enfia a banana, porque o que eles têm para mim é sexo, mas percebem o que é que eu quero dizer? Então eles ficam ali semanas a viver naquela obsessão. Mas o que é que ele pensa? Quando chega a altura delas, e a família dela depois ligava, mãe, mostra aí os Twin Towers, não pode ser, o Empire State Building, não, espera aí, eu agora estou em Manhattan, estou aqui num escritório, não dá para fazer videoconferência, não sei o quê. Já ninguém diz videoconferência, videocall, qualquer, pronto. Entretanto, o Dave pensa assim, isto agora chega às 3 semanas, ela vai à vida dela, eu vou voltar à minha esposa grávida e vou à minha vida. Pois, mas a nossa protagonista fica doida, maluca, volta para casa, já não suporta o marido e depois apercebe-se que está na pré-menopausa. E quando ela se apercebe que está na pré-menopausa, começa a achar, e isso aí eu revi, mas isso passa logo. Se a pessoa for bem resolvida. Eu também, quando entrei na pré-menopausa, quer dizer, eu ainda estou na pré-menopausa, mas quando entrei há 2 anos, eu pensei assim, a minha vida vai acabar, eu nunca mais vou ter sexo. Eu nunca mais, eu já não vou ser aquele dínamo sexual que sou. Ela entra nessa. Só que ela entra nessa, mas com mais detalhe, tipo, espera aí, eu ainda me falta comer muita pessoa. Isto é verdade. Eu ainda me falta comer muita pessoa. Pronto, basicamente a história é isto. Tirando as partes que eu fui irónica, vocês perceberam que isto era uma história que tinha tudo para eu gostar. E eu vou dar-vos agora exemplos de coisas de que eu não gostei e depois vou mostrar-vos coisas que eu gostei. Mas se calhar começo já... Não, vou começar pelas coisas que eu não gostei. Eu tive pena do tradutor deste livro. Tive muita pena deste tradutor. Então, há aqui uma parte que envolve urina. Eu ouvi o audiobook narrado pela Miranda July. E antes disso eu quero falar que a Miranda July é cineasta, artista e escritora. Portanto, ela já é artista. A sua ficção foi publicada em 23 países, em revistas como o New Yorker, Harper's Bazaar, The Paris Review. Escreveu, realizou, protagonizou o filme The Future and Me and You and Everyone We Know, que ganhou a Câmara de Ouro em Cannes. Entre os seus livros mais conhecidos estão It Chooses You, The First Bad Man e No One Belongs Here Than You. Portanto, isto é uma pessoa que já ganhou muitos prémios. Este livro, o ano passado, eu acho que ganhou prémios, mas pelo menos foi nomeado para muitas coisas. Tem aqui uma citação do New York Times Book Review, do Washington Post, e eu quero dizer-vos que de 4, all fours, é a mesma tradução de quando a gente estamos de 4. A ver se nos calha alguma coisa. Posição de doggy style, pronto, de 4 é isso que quer dizer. Então, eu tenho que ir, tive muita pena do tradutor, Vou-vos dar um exemplo, alguns exemplos. O vídeo vai ficar grande porque eu quero que fique grande, quero falar, mas não encontro a passagem da urina. Mas fica aí já, urina, eles os dois. Então, há aqui uma parte que nestas semanas, quando ela lá está, tenho que apanhar aí. Ela cruza-se com a mãe do Davy. O puto tem 20 anos, 21. A mãe do Davy há de ser mais ou menos da idade dela. A mãe para ela. Deixe que lhe diga, vocês chitam muito. Em termos eróticos, isto supera qualquer experiência que ele tenha tido até agora. Isto é a mãe. Pude constatá-lo quando ele fala de si. Felizmente, ele sabe Kundalini. Por isso não tem de gastar energia para se libertar, pode transformá-la e usá-la. Na dança, sabe Kundalini.
Não se preocupe, fui eu que o ensinei. Então, mais para a frente. Mãe, ainda. Bem, quando se tem um rapaz, há a grande responsabilidade de fazer dele um homem. Um homem que saiba o que fazer com a sua energia sexual. No dia em que vi manchas nos lençóis, chamei a minha melhor amiga, a Audra, que depois também aparece aqui no livro. Vocês haveriam de se dar bem. Ela é super, isto é ela para a principal. Vocês deviam se dar bem, ela é super artística. Disse-lhe, Audra, o Davy anda a ter sonhos molhados. Está na altura. Há anos que falámos naquilo. Tínhamos um acordo e ela honrou-o. Logo no dia seguinte, ela convidou o Davy, conversaram e ele tornou-se o seu amante. Ela fê-lo explorar o seu corpo, explicou-lhe todas as partes da vagina e da vulva. As vaginas são complicadas, não são? E ela, a principal, pensa, tinha o meu estômago numa rodilha e estava curvada com a minha testa quase a tocar na mesa. Mãe, ainda. Viram pornografia juntos e ele ficou a saber que aquilo não era nada realista. E ele teve tanto sexo que se tornou banal. Não era como os outros adolescentes, levou a dar. Sabe que ela só se deita na cama e deixa que ele seja ele a fazer tudo. Não creio que alguma vez lhe tenha feito um falácio. Não é frígida, sequer. Gosto muitíssimo daquela rapariga tão dotada, mas sempre disse ao Davy que a história não se ficava por ela. Há outros horizontes sexuais. Você vê calhar, porque ele teve de usar a Kundalini. Claro que não pode haver sexo, sendo você uma figura pública e casada, mas creio que você sabe isso. E talvez esteja a passar por uma pequena crise por causa da idade e tal. Já passei por isso. Pronto, então está aqui a mãe a dizer sobre o filho. Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui muita coisa. Vídeo grande, porque tenho muito para dizer. Outra passagem. A principal. Por vezes, quando tinha na boca uma pila ou uma rata, não posso com rata. Por isso é que eu disse, coitado do tradutor neste livro, mas também, pronto, não é? Não sei o que é que se pode pôr. Por vezes, quando tinha na boca uma pila ou uma rata, eu tocava nos lábios só para sentir se estavam bem tensos, a força que apertavam. E foi então, com os dedos nos lábios, que os meus olhos atravessaram o escuro para irem pousar no estúpido bigodinho dele. Bem, há aqui uma parte que eu não encontro a frase, onde ela diz que o sonho dela era construir uma cabana debaixo do coque dele. Não sei se... Quer dizer, eu falei isto com a Lénia disse-me que traduziram como picha. Não posso. Picha, não posso. Odeio picha. Mas também coque, caralho, é um bocado agressivo. Depois pronto. Ela disse que queria construir uma cabana debaixo dele. Eu não me estou a conter por ser o YouTube, é porque eu detesto a palavra picha. Para estar perto dele. Uma cabana debaixo para... Agora, outra parte. Não queria que ele visse a minha vagina. Isto ele já farto de sei lá do que é de fazer encontro. Não queria que ele visse a minha vagina. Todas as vaginas são muito giras para quem se prepara para meter lá a picha. Esta é classe. Mas ali, a pingar sangue para dentro do buraco da retrete, que bem faria a qualquer um de nós ver aquilo. Não olhei quando estavas a mijar. Estava na mesma posição que tu. E ela diz, vou-me sentar, fingiu pôr o tampão entre as suas pernas, num gesto que foi para mim algo perturbador, isto é ela a dizer, e depois ela diz, tirou as calças, podem sujar-se de sangue, e ele diz, abre isto agora, sussurrou com o tampão na mão, primeiro é preciso tirar o velho, disse eu, deitando mecanicamente a mão lá embaixo. Ele afastou a minha mão, senti os dedos dele à pesca, à procura do cordão, como eu gostava de fazer com os meus. Como eu costumava fazer com os meus. Estava encostado aos grandes lábios, que não estariam inteiramente isentos de sangue. Eu estava quase em lágrimas, um misto de vergonha, excitação e uma espécie de inesperada tristeza, como se isto chegasse após ser uma vida ignorada. Todos estes anos estive sempre completamente sozinha com o meu período. Ele encontrou o cordão, enrolou-o no dedo, puxou e pareceu surpreendido por não se ir facilmente. Não vou ler mais, que não vale a pena, mas é tudo na mesma onda. Aqui é quando ela descobre que está na menopausa e tem aqui grandes opiniões sobre a menopausa e depois, como ela tem muito dinheiro, vai a médicos que lhe dão logo uma reposição hormonal e ela depois
fica com as hormonas mais equilibradas. Outro exemplo. Atenção, mais tarde ela cruza-se com esta Audra, a que treinou o Davy. Conversa entre elas, random. Elas duas voltam a encontrar-se no Excelsior, no motel. E ela está a pensar assim, quando está a falar com a Audra, pensa, o coice que havia na boca era o que eu queria saber. Como é que ele fode? Como era a sensação do corpo dele contra o dela? Tinha de jogar bem a minha carta. Então estão lá as duas a conversar dentro do motel. Esperem lá. E a outra diz, fez este quartinho para os dois, um ninho. Não sei o que, não sei o que. Esperem. Eu tenho que encontrar isto. E ela está a tentar sacar informações à Audra para perceber que tipo de relação sexual é que eles tinham. Então o que é que acontece? Eu nem sei quando é que é de começar. Isto são eles a brincar. Vão-se comer. E ela pensa, da primeira vez que me vim, depois de ela o descrever faminto, a lamber a sua passarinha, ela interrompeu a história. Sim, porque elas depois ela está só a ouvir e deitam-se as duas em cima da cama, cada uma a masturbar-se. Ela interrompeu a história, o que deu de certo, continuámos. Virei-me, como faço sempre que imagino que estou a usar o meu pau em alguém. Fui o Davy muitas vezes, a foder não só o Aaron Bannister, porque ele também contou que tinha comido um gajo, não sei o quê. Ela sentou-se à beira da cama, a falar mais baixo, contou-me que ele enchia por completo a sua boca, como por vezes ficava confuso, queria metê-lo na boca dela e entre as mamas ao mesmo tempo, foi o máximo, o pau do Davy, pipi. Apeteceu-me beijá-la, não havia hipótese de não beijar, tal, esperem. Agora, enterrei a língua enquanto lhe subia a saia e descia as cuecas. Ela disse, por favor, numa súplica lamecha que era tola, mas funcionou. Foi muito debochada. Nunca tinha mexido num corpo tão grande e rotundo. Agarrei-lhe as coxas, depois o rabo enorme, depois de novo as coxas, apanhei na mão a enorme cona inchada, apertei os braços gordos, parecia que as minhas mãos não conseguiam fartar-se de tanta carne. A pele dela começava a ficar fina com a idade, como uma banana, mas em vez de me ter nojo, dava uma sensação incrível. Finalmente, queria passar o dedo pela rata úmida dela, só para sentir, só isso. Mas antes de ir lá abaixo, lembrei-me de uma coisa que tinha lido num site de medicina. A rata podia não estar muito molhada por causa da idade dela. Isto ainda é a principal a falar sobre a Audra é um pouco mais velha. Lambê-la teria sido demasiado íntimo e lamber a minha mão pareceu-me grosseiro. Por isso, numa ação tão rápida que poderia ser involuntária, enterrei os dedos da minha própria cona. Ai, pescar! Estava mesmo à mão e transferi para ela o que tinha. Não vou ler mais. Está aqui ainda mais um post-itzito, esperem lá. Pronto. Então, ela quando se apercebe que está na pré-menopausa, a relação dela com o marido não fica muito bem e ela depois manda esta cartada à casa do marido. Porque ela... Porque depois ela diz-lhe isto. Tenho de me tornar o outro tipo de pessoa para ser boa, para merecer o prazer, nunca posso ter desejo, devo estar sempre com vergonha. Compreendes que só tenho 3 anos até a minha libido cair? A tua testosterona é assim, fez uma horizontal, o meu estrogênio vai assim. Desenhei o precipício, cortando raivosamente o ar com o cutelo na mão, mesmo furiosa como o caralho. Com a injustiça disso, tu tens todo o tempo do mundo, mas eu estou a morrer nesta casa. Então eles decidem abrir a relação e cada um fode para cada lado. Portanto, isto são exemplos de coisas do livro que dá para mostrar o que é que eu não gostei e do que é que eu gostei deste livro. Nada, eu não gostei nada deste livro. Achei este livro péssimo. Fui com ele até ao fim. Atenção, se há pessoa de mente aberta, sou eu. E quando eu vos digo que eu sou de mente aberta, já fiz muita coisa, já vi muita coisa, sempre fui muito kinky, nada que aqui está me espanta. Nada que aqui está me choca.
Choca-me é dizerem-me que isto é um livro feminista, que isto é um grito de uma mulher. Epá, eu não sou a maior expert, aliás, não sou expert em feminismo, mas não é isto. Não é isto. Não consigo perceber, já tinha percebido que isto adora-se ou detesta-se, não consigo, acho o livro, a história acho interessante, até certo ponto, super mal contada. Acho que este livro só quer chocar, isto é um deboche, é um mau gosto, não consegui sentir a mínima empatia por esta gaja, que parecia, é mesmo, ela só queria ir a foder. E depois, quando ela descobriu que estava na pré-menopausa, deu a desculpa disso e começou num ver se te vias. E eu não estou aqui a julgar ninguém, eu estou a julgar o livro. Não consigo achar aqui nada, não consigo. Foi o pior livro que eu li este ano. Este livro fez-me lembrar um livro que eu já tive. Quem me segue há muitos anos pode lembrar-se, que já não tem, está aqui a capa, que se chama Tampa. Era uma mulher que conhecia, uma professora, que se encontrava com um aluno mais novo num motel, e o livro era só foder. Só. E dei-lhe uma estrela. Eu vou dar uma estrela a este livro. Eu dei por mim, e como pessoal, isto não é para marmar, mas eu já vi tudo. Há um filme que se chama Lua de Mel, Lua de Fel, do Roman Polanski, que tem estas merdas do tampão, do xixi, do leite. Depois já vi tudo, eu já fiz muita coisa. Não é. Isto não faz sentido. Este livro para mim é só chocar. Coitado do tradutor que teve que escrever rata pichacona, coitado dele. Quem é? Vou-lhe mandar uma mensagem. Não vou nada. Telma Costa, coitada dela, lamento. Pá, pessoal, não consigo perceber. Não consigo perceber como é que há pessoas, não é por ser mulher, como é que há pessoas que gostam deste livro. Não consigo perceber. Meu Deus. Eu dava por mim a conduzir, eu sentia-me crinjada, eu às vezes ela dizia coisas e eu dizia, foda-se, não, não era que nojo, era what's the point, tu só queres chocar, tu só queres, e atenção, eu só consegui pôr esta aqui, porque eu ouvi em audiobook e depois chegava a casa e dizia, espera aí que eu tenho que ir à procura, onde é que isto está, que é para eu depois fundamentar a minha opinião na minha review, porque há muita coisa que eu não apontei. Olha, pessoal, para mim foi o pior livro do ano, porque normalmente quando eu não gosto eu desisto, e eu neste fui até ao fim. Bem, 24 minutos de review, porque eu tinha muito para dizer. Tchau, pessoal.